Olá pessoal, estou aqui para mais uma resenha a respeito de um dos livros do mês de março do Fórum Literário Entre Pontos e Vírgulas. O livro que eu vou falar a respeito agora é O Colecionador, de John Fowles. E antes de tudo eu quero agradecer a Gláucia por ter me enviado pelo correio esse livro, porque eu não o achava em sebo. E ela me emprestou o livro e acabou por me dar o livro de presente. Eu te agradeço, Gláucia. Para quem não sabe, a Gláucia é do vlog Estante Indiscreta aqui no YouTube, tá? E outra coisa, quem não lê o livro e pretende lê-lo, eu aconselho a não assistir o vídeo, porque o vídeo contém muitos spoilers. Eu vou falar de toda a trama, basicamente, inclusive do desfecho. O livro, eu gostei bastante da leitura. É uma leitura bastante densa, tensa por horas, mas é um livro assim bastante interessante. Achei o livro bastante complexo, as personagens são bastante complexas. Eu senti até, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas eu senti muito isso, que eu achei que o colecionador, a forma como é narrada a história, lembra muito Dom Casmurro. Não, não assim a estrutura da narrativa ou a história em si, mas sim se a gente pode acreditar no que o Fred, o protagonista, o colecionador, o que ele diz pra gente, se a gente pode acreditar em tudo que ele diz ou não. Por que eu digo isso? Porque Fred, pra mim, é uma pessoa muito misteriosa. Eu acho que ele nem se conhece a si mesmo. Eu acho que ele não faz ideia de quem ele é. Ele vive tanto no mundinho dele que ele não consegue abrir os horizontes nem com relação à vida, né, com relação ao externo e nem com relação ao interno. Ele é uma pessoa solitária, uma pessoa que não tem amigos, que vive com a tia no início do livro. O hobby dele é colecionar borboletas. Eu acho que a única paixão que ele tem é colecionar borboletas. Num belo dia, Fred costumava fazer apostas num bolão, acaba ganhando uma bolada, um dinheiro assim suficiente para viver bem para o resto da vida, basicamente. O que ele faz? Ele tem uma obsessão muito forte por Miranda, que é uma menina muito bonita, longe na cabeça dele, longe de ser a namorada dele ou de ser amiga dele. Ele acha que ele não tem condições de conquistá-la, de tê-la como amiga, tê-la como namorada, mas ele é obcecado por ela. E ele tem essa obsessão é tão forte nele que ele chega a sequestrá-la, raptá-la e leva para uma casa que ele acabou comprando, afastada de Londres, e ele mantém ela no cativeiro. E a Miranda, bom, Miranda é uma pessoa totalmente diferente do Fred. Pelo menos de início, é uma pessoa totalmente diferente de Fred. Miranda é extrovertida, enquanto Fred é introvertido. Miranda gosta da arte, do belo, de teatro, música. O Fred já não liga para nada disso. Miranda gosta de ter amigos, gosta de pessoas, gosta de viajar. Fred não gosta de nada disso. É o que eu falei, a única obsessão do Fred são as borboletas e Miranda. Mas eu não acredito que a obsessão de Fred seja somente a Miranda. Ele não chega a manter, conforme a história vai sendo narrada, ele não chega a manter com ela nenhuma intimidade. Ele não chega, em todo o convívio, cerca de 2 meses, ele não chega a se abrir para ela, porque ele não sabe como se abrir, ele não sabe quem ele é. E ele também acaba não conseguindo ver muitas nuances da personalidade dela. O papel dele na história é observá-la, o que ela fala e a beleza dela. Então, ele não é só um colecionador de borboletas, mas sim um colecionador de, assim, da Miranda, né?
ele pega ela para colocar na coleção dele. É como se Miranda fosse a borboleta mais linda da coleção dele. Ele não chega a ser rude com ela, ele trata ela muito bem durante o cativeiro dela, né? E ela não, ela já troça dele, tira sarro da cara dele, trata ele mal, fala dos defeitos dele, enfim, ela tem tanto mais conteúdo como gente para si mesma, quanto conteúdo para externar. Ele já não tem isso. Os únicos momentos que ele sente que ele que ele se exalta um pouco mais é quando ela tenta fugir e quando ela o ataca. Mas eu acho que o ponto principal, o maior medo do Fred é que ela fuja. Então ele amordaça ela quando ela tem que subir pro andar de cima, ele amarra as mãos dela, ou seja, ele mantém ela como uma prisioneira, mas ao mesmo tempo ele a alimenta e a alimenta muito bem. Ele compra livros para ela, ele compra roupas, ela costuma fazer listas das coisas que ela quer que ele vá comprar para ela, e ele compra tudo. As coisas que ele não faz, ela pede para ele colocar uma carta no correio para falar para os pais dela que está tudo bem, que ela está bem, e ele se recusa a fazer isso, mas não diz isso para ela. Eu não vou me alongar muito nessa resenha, porque eu achei o livro muito complexo e assim, dá pra gente falar, se eu quiser, dá pra falar muito, tanto do Fred quanto da Miranda, para explorar a personalidade de cada um deles. Mas eu não tenho, assim, como é que fala, meios de fazer isso, porque eu não sou um crítico literário. Eu não sou especialista em literatura, mas eu sei que esse livro dá muito pano para manga. Tem algumas coisas, por exemplo, no livro, a parte que a Miranda, quase no final da primeira parte e também no final da segunda parte, porque assim, o livro ele é estruturado em primeira, segunda, terceira e quarta partes. A primeira parte é a narrativa do Fred. A segunda parte é a narrativa da Miranda na forma de diário. Ela escrevia um diário para se manter viva, para se manter sã, para se manter lúcida, porque ela estava enlouquecendo, estando prisioneira lá do Fred, né? E tem uma outra coisa que eu acho que vale a pena falar. O Fred, ele me pareceu uma pessoa... ele não é uma pessoa má. Eu acho que ele tem até um instinto bom, alguma coisa de bom. O problema dele é que ele tem uma doença. Ele é obsessivo. A obsessão é uma doença. Ele é um pouco louco também, né? Porque a obsessão, quando ela é externada na sua totalidade, pode se transformar numa loucura. E eu acho que o Fred é um pouco louco mesmo. Mas ele não é um louco ruim. Ele não sabe, ele não tem noção do quanto prender a Miranda na casa dele durante 2 meses está fazendo mal a ela. Acho que ele não tem a noção exata do que ele está fazendo. Para ele está tendo ela como uma borboletinha lá, mais uma borboleta na coleção dele, e que ele adora admirá-la, adora admirar a beleza dela. E engraçado, ele admira tudo que ele não tem, tudo que ele não é. E isso não só na Miranda, em todas as pessoas. O Fred, ele é muito vazio, ele é uma pessoa vazia, ele é uma pessoa que não sabe manter um diálogo direito, uma pessoa que não sabe se comunicar, uma pessoa que... Enfim, ele é vazio mesmo, ele não tem nada no seu interior. E ele se limita mais mesmo a falar poucas frases, fala muito pouco de si, ele mais ouve, mais escuta a Miranda do que fala. E é isso, eu acho que ele raptou a Miranda para observar aquilo que ele não é. Como ele jamais conseguiria conquistá-la, ter a amizade dela, ele forçou essa amizade dele com ela. Não seria bem uma amizade, seria uma relação platônica mesmo, mas ele forçou isso.
Ele gostaria, eu acho que, de ter amigos de forma natural, mas como ele não consegue por suas limitações, e a obsessão dele é muito grande, então ele acaba raptando mesmo a Miranda para ter aquilo que ele não pode ter normalmente. Na página 209, diz Miranda, 2 de dezembro: eu não estava sendo nobre. Desprezo ele demasiadamente para o odiar. É estranho, o mais natural é que eu, na realidade, o defendesse. Sei muito bem que nunca mais poderia voltar a falar-lhe. Nunca o poderia curar, visto que eu sou a sua doença. Eu achei essa frase marcante. Nunca o poderia curar, visto que eu sou a sua doença. Então, eu achei essa frase, ela é a frase que descreve exatamente quem é o Fred, né? Ou seja, ela jamais pode tentar curar ele, porque ela é a doença dele, entendeu? É a obsessão dele, né? Outra parte que eu achei interessante, que uma hora que Miranda fala que ela é cheia de vida, e ela realmente é cheia de vida. Ela é uma pessoa que está numa escola de artes, pretende ser pintora e tem muitos amigos. Ela sai bastante, ela viajou para a França, para a Espanha, ela gosta de viajar, ela gosta de conhecer gente, ela vai em barzinho, ela fuma, enfim, ela curte a vida dela da forma que Fred jamais tentaria fazer. Ou seja, Fred não curte a vida, Fred curte a morte. Tanto ele curte a morte que ele coleciona borboletas, ele coleciona coisas mortas. E na realidade ele queria que Miranda fosse. Uma hora ela fala uma coisa muito interessante, que ela pensa que Caliban quer a ver viva, mas morta. Miranda é a mais bela borboleta da coleção de Fred. E é exatamente isso. Fred pouco se importa se ela está falando ou se ela deixa de falar. O importante é que ela está presa. O importante é que ela faz parte da coleção dele. Tem uma crítica social no livro, na página 178, em que Miranda diz: odeio as pessoas sem educação e os ignorantes. Odeio as pessoas pomposas e falsas. Odeio os invejosos e os ressentidos. Odeio os mesquinhos, os avaros e os insignificantes. Odeio todas as criaturas pequenas que não têm vergonha de ser pequenas e inúteis. Odeio aquilo que GP classificou de nova gente, a nova classe média com os seus automóveis, o seu dinheiro, as suas televisões, as suas estúpidas vulgaridades e a sua ridícula imitação da burguesia. Amo a honestidade, a liberdade e a generosidade. Amo criar, amo fazer, amo viver uma vida cheia. Amo tudo o que não está imóvel, que não está morto, que não copia. Aqui ela faz uma crítica, o autor praticamente faz uma crítica das pessoas que não sabem o que é o belo, que apenas assistem TV, que apenas se preocupam em sobreviver e não viver de verdade. Além disso, aqui tem essa parte que ela fala que ama a honestidade, a liberdade, a generosidade, que ela ama criar, ama fazer, ama viver uma vida cheia, ama tudo o que não está imóvel. Essa parte me faz lembrar daquela hora que ela resolve ter relações sexuais com o Fred, que ela resolve beijá-lo e que ela resolve realmente transar com ele, mas ele não quer. Por que ela resolveu fazer isso? Eu acho que é porque ela estava se sentindo imóvel, sem vida, presa, enclausurada, angustiada. Então, transar, mesmo com um cara que ela não tem a menor intimidade, a menor empatia, é melhor do que ficar naquele estado que ela estava. E o Fred, ele é uma pessoa, para vocês terem uma ideia, ele é uma pessoa que ele não quis, ele beijou Miranda, aliás, ela o beijou, mas ele rejeitou o beijo dela, ele não gostou
e quando ela tentou transar com ele também não quis. Ou seja, ele é uma pessoa tão problemática que nem a isso ele se permitia. E não é questão de ser problemática. Eu acho que é o que pra ele estava bom demais só observar ela mesmo e ponto final. É mais ou menos isso. Ele não queria ter relações sexuais com ela de fato. Ele não conseguiu manter intimidade com ela de forma nenhuma. Ela até tentou ser amiga dele durante certas partes do livro, mesmo odiando ele, mesmo achando ele um Caliban, como uma pessoa mesquinha, uma pessoa de mau gosto, uma pessoa má. Mas ela tentou se aproximar dele, porque a natureza dela é extrovertida, a natureza dela é conversar com as pessoas, é ter as pessoas por perto, né? E eu gostei muito dessa crítica social aqui do autor, né, do John Fowles. Existem citações também no livro de Jane Austen e Salinger. Ela cita a Emma e se compara com a Emma durante o livro, e também cita Razão e Sensibilidade. E o Salinger, ela faz com que o Fred leia O Apanhador no Campo de Centeio. Tem uma parte que Miranda diz que ela é cheia de vida, e daí eu logicamente, quando eu estava lendo, eu pensei, bom, se Miranda é cheia de vida, o Fred é cheio de morte, né? Ele só tem morte para dar, para oferecer. Enquanto ela tem vida para oferecer, ele só tem morte para oferecer. É um pouco simbólico, mas eu entendi eu entendi essa parte que ela fala que é cheia de vida, eu entendi que caberia falar que ele é cheio de morte. Ele é um maníaco, um louco. Só um maníaco pega uma pessoa e prende ela dentro de casa. Só uma pessoa com problema mesmo, com desequilíbrio emocional muito grande, teria a capacidade de fazer o que ele faz. E no final do livro, Miranda adoece. E ela fica muito, muito doente. E o Fred, ele não quer chamar o médico. Ele quer, ele até tenta. Ele vai lá no consultório de um médico na cidade de Lewis, e o consultório está cheio de gente, Miranda morrendo. Miranda está com 43 graus de febre. É loucura, é delírio total, à beira da morte. E ele entra no consultório do médico e vê que está lotado, ele vê que as pessoas começam a observar, ele se sente mal, ele é tímido, ele não consegue ficar à vontade, e ele sai fora. Daí ele volta para casa, daí ele fala para ela que o médico está chegando, e o médico não está, até que ela morre, né? Até que ela morre e ele sepulta ela dentro da casa dele, dentro da casa do jardim da casa dele, e até que ele conhece uma nova garota, conhece de vista, né? E começa a frequentar a loja que ela trabalha, e começa já a armar uma nova emboscada para ter mais uma borboleta humana presa em sua casa, para que ele possa observar e não se sentir tão só, para que ele possa observar tudo que ele não é. É exatamente isso que eu senti. Então, o livro é isso, foi isso que eu entendi. Teria muito mais a falar, eu teria muito mais a falar sobre cada um deles, tanto de Miranda quanto do Fred, das críticas que o livro faz, mas é muita coisa, o autor fala de muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não consegui condensar tudo para falar aqui nessa resenha para vocês, mas eu acho que eu consegui pegar o espírito da história. Vocês é que vão me dizer. Então eu agradeço por vocês estarem até aqui comigo, e até uma próxima resenha, que será a do Julian Barnes, O Sentido de um Fim. É isso. Obrigado, gente. Até mais.